Graça e paz seja com todos os amados irmãos. Amém. É uma alegria estar de volta mais esse ano e dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Trazemos saudação dos irmãos de Almirante Tamandaré, uma cidadezinha da área metropolitana de Curitiba. Os irmãos estão orando por nós lá, nos enviaram. E com muita gratidão a nosso Deus de estar com vocês mais uma vez. Vendo irmãos, e já de alguns anos estamos batalhando junto e vendo novamente alguns irmãos pela segunda e outros pela primeira vez. Que o Senhor possa encher os nossos corações. O que eu tenho, irmãos, para falar para os irmãos é que Deus, de antemão, sempre pensou em nós. Todos vocês sabem que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado em nosso resgate. E todos vocês estão aqui por causa desse amor, que Ele amou mesmo de tal maneira. Mas o que eu tenho hoje para trazer aos irmãos e lembrar aos irmãos que depois de nós conhecer esse grande amor que Deus tem por nós, nós também devemos saber que nós temos um dever. E vamos começar lendo as Escrituras para os irmãos saber este dever que temos. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor realmente nos ajude. Porque nós precisamos dele para vencer muitas batalhas aqui nesta terra. Creio que todos os irmãos já acharam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, nós realmente precisamos estar enquadrado nessa palavra. Aqueles que o amam. Depois de nós ter sido alcançado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, nós com o tempo devemos aprender a amar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Então aqui esse verso nos diz assim, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho no meu coração de trazer lembrança aos amados de alguns textos, de mostrar que tem muitas promessas que Deus tem prometido para o seu povo, para a sua igreja. E quero tocar em algumas coisas que Deus já tem no propósito eterno dele, pensado sobre isso e revelado a algum dos filhos de Deus, mostrado. Mas ele quer revelar a todos nós. Vejam, irmãos, então, o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, o Espírito quer estar mostrando para você, lembrando você, e você pode começar a tocar e ir tocando até nas profundezas de Deus. Mas eu pergunto, quanto tempo realmente nós temos
tirado para contemplar essas promessas, essas belezas que o Senhor tem preparado para nós. Graças a Deus que o Senhor nos preparou este dia. Hoje e amanhã, depois de amanhã, até o último dia, o Senhor vai nos surpreender com muitas palavras. Quem sabe trazendo lembrança para nós e mostrando que nós temos um dever, como filhos de Deus, de amar a Ele de todo o nosso coração. Muitos, ou todos nós podemos dizer, saímos de posições difíceis. Muitos nós estávamos envolvidos com muitas coisas. Mas encontremos um Redentor. Ele nos comprou com seu sangue. Alguns de vocês que estão aqui presentes, quem sabe já têm 50 anos de caminhada, outros 40, outros 30, outros 10, outros 5, outros 2 anos de caminhada. Mas quero dizer que a todos vocês há um grande privilégio de nós estar seguindo os passos do Senhor Jesus. Olhando sempre para Ele. E quando nós conservamos o nosso olhar para Ele, fixo nele, pode vir os ventos, as tempestades, e nós não vamos afundar. Temos algo escrito sobre isto. Pedro, enquanto estava fixo no Senhor Jesus Cristo, ele estava andando sobre as águas. Algo milagroso acontecendo ali. Mas quando ele sentiu o vento, ele começou a afundar. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. O vento sopra, dificuldades querem nos tirar a atenção. E aí começamos a afundar. Mas sempre o Senhor está pronto para nos ajudar. Pedro clamou a Ele e Ele ajudou Pedro. E Ele pode ajudar você também. Muitos de nós já têm desfrutado de algo maravilhoso do Senhor. Experimentado. E podemos dizer, realmente, Ele é bom. Deus é bom. E por isso cantamos cântico voltado. Ele é digno de tudo. Todo louvor, toda honra e toda glória. Mas muitos dos servos do Senhor, por amar a Ele de todo o seu coração, foram martirizados. Muitos deles perderam bens, perderam a vida e não tiraram o seu olhar fixo nas promessas do Senhor. Quero lembrar aos irmãos que nós não podemos tirar a atenção do Senhor. Hoje vemos muitas situações, até situações vergonhosas entre os cristãos, de cristão muitas vezes estar com dificuldade um com o outro, e não dão um passo para consertar ou para reaver essa posição. Estão tão presos muitas vezes nessa terra que tudo que ele está fazendo, as suas vidas é envolvido com essa terra. Então quero lembrar, irmãos, e depois vamos ler alguns versos sobre isso. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Nós nunca podemos estar enraizados aqui, comprando como se não comprasse, tendo como se não tivéssemos, completamente livre. Que os nossos interesses sejam o reino de Deus. Não perdendo esse foco, olhando para o Senhor. E procurando ver quantas promessas nos envolvem naqueles que foram comprados com o seu sangue. Somos filhos e hoje somos herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, tudo que Deus está preparando, está fazendo, é para aqueles que o amam. Lembremos apenas que havia 10 virgens. 5 delas se preocuparam mais com a comunhão com o Senhor,
5 delas não. Levaram uma vida sem muita preocupação. E todas elas adormeceram segundo a Escritura. Mas alguém disse: eis que vem o noivo. E todas elas despertaram. E quando elas despertaram, 5 delas viram que o azeite delas estava se acabando. E pediram para aquelas outras 5: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E qual foi a resposta? Ide e comprai os que eu vendo. Mas agora não era mais tempo. O tempo já tinha se passado. Então eu digo a todos nós: hoje é tempo de nós encher as nossas vasilhas para nós encontrar com o noivo. Amém. Quando esse vigilante, quando tinha alguém que disse: eis que vem o noivo, que nossas lâmpadas sejam cheias e as nossas vasilhas também. Não permita, amado irmão, você estar envolvido de tal forma que você esteja sem azeite nas vasilhas. E este mundo e as coisas que aqui estão têm procurado tirar a nossa atenção e nos prender. Que muitos não têm um tempo suficiente para estar enchendo essas vasilhas. E essas nossas vasilhas nós enchemos em comunhão com o Senhor. Tempo para com Deus. Começando a desfrutar daquilo que Maria desfrutou. Enquanto Marta estava correndo, preocupada com seus afazeres, e até dizendo para o Senhor: Senhor, não se te dá que minha irmã está me deixando servir-te só. Jesus disse: Marta, Marta, por que andas inquieta e preocupada com muitas coisas? Só uma parte é necessária. E Maria escolheu essa boa parte, e dela não lhe será tirada. Irmão, observe a tua vida. Cada um de nós observemos. Vamos tirar a atenção. Qual tem sido as nossas preocupações? Qual tem sido o nosso tempo gasto? Hoje nós estamos numa época difícil. Os nossos celulares têm nos tirado muito tempo. Preocupações aqui, acolá, muito tempo. Se envolvemos e o dia passa tão depressa. Nós quase todos estamos dizendo: como está passando o tempo tão depressa? O ano já se foi, já está indo mais um ano. E quanto tempo temos depositado diante do Senhor? Esse dia alguém estava falando comigo, disse que: irmão, por favor, me dá o seu celular. Então o irmão fez um comando lá no celular, disse: olha, irmão, o irmão tem tirado tanto tempo nessa plataforma, tanto tempo ali, tanto tempo acolá. Irmão, se nós for solicitado o tempo que temos tido com o Senhor, será que é maior do que o tempo que tiramos nos celulares ou em algumas plataformas? Irmãos, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, diante daquilo que o Senhor tem me dado, irmãos, eu tirei um tempo, no meus 50 anos de casado com a minha esposa, fomos visitar algumas cidades de Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E muitas cidades bonitas existem naquela região, quase que em todo o nosso Brasil, existem cidades que nos chamam a atenção. E quando eu cheguei em uma delas, algo brotou no meu coração. Muito bonito mesmo. As pessoas muito cuidadosas com as suas cidades limpas, cidades bem arquitetadas. E o Espírito fez lembrar. E aquela cidade que descia do céu, que João viu,
gloriosa, resplandecente. Não existe, irmão, cidade igual a esta. E essa cidade é para cada um de nós. Você pertence a essa cidade. Você faz parte dessa cidade. Nós vamos ler algum texto que fala assim, que aqueles que venceram, que morreram, foram mártires, eles se tornaram coluna nessa cidade. E nós, como pedras vivas, fazemos parte dessa grande construção, o qual já desde Abraão via, os heróis da fé viram, muitos deles viram, e hoje está muito mais perto. Aqueles ainda estão aguardando. Aqueles lá, os heróis lá da fé, lá dos primórdios, estão nos aguardando ainda. E nós vamos ver que é algo glorioso. E aqueles que viram, nunca voltaram para trás, irmãos. Como está escrito, a alma daquele que retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Quer dizer, não podemos retroceder. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos encoraje. Que cada dia o Senhor fale conosco, direcionando. Mas precisamos de ter ouvido para ouvir o que diz o Espírito. Ele sempre está pronto para nós falarmos, mas muitas vezes estamos distraídos. E por nós estarmos distraídos, nós começamos a ficar para trás. E o Senhor quer que nós todos estejamos valentes nessa caminhada. Há muitos anos, no começo da minha caminhada, eu tive um sonho, que eu via um grande exército marchando, e eu fazia parte daquele exército. E aquele exército marchava com todo orgulho, com toda a varonilidade. E por onde eles passavam, eles faziam aquele rastro. Mas passado algum tempo, eu observava alguns soldados cansados, outros feridos, outros sentados, e poucos atingiram o alvo, aquilo que realmente era o objetivo daqueles soldados alcançarem. Deus quer que todos nós atinjamos o alvo. E nós precisamos, irmãos, muitas vezes pedir, Senhor, me ajuda. Eu, irmãos, pedi oração para muitos irmãos, por favor, ora por mim. Porque isso que vou discorrer para vocês de uma forma panorâmica, não tenho toda a compreensão, mas que o Senhor nos ajude e que todos nós sejamos despertados para isto. Só considere, irmãos, que você aqui nessa terra é peregrino, forasteiro. Você esteja fazendo qualquer coisa, envolvido com qualquer trabalho, mas sempre lembre que você é um peregrino, você é um forasteiro aqui, que a nossa pátria não é aqui. Então vamos ler mais alguns textos. Vamos abrir agora em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Partiu, sem saber por onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mesmo com as promessas que Abraão teve, ele peregrinou na terra que o Senhor prometeu. Mas qual era o objetivo ainda que ele
aguardava uma cidade que tem fundamentos, o qual Deus é o arquiteto e edificador. E essa cidade, irmão, que João viu, não era outra cidade. Vemos que ninguém pode negar da promessa que Deus fez a Abraão. Lá estão os judeus, na Jerusalém terrena, e muitos já quiseram totalmente liquidar esse povo. Mas por causa que Deus tem uma promessa com eles, eles nunca conseguiram eliminar esse povo. Mas para a igreja, a promessa é celestial. É muito mais. Agora, ele juntou de todas as nações. Foram comprados de todas as nações, tribos e línguas, um povo para ele. E ele te encontrou você, na tua cidade, no teu lugar, outros lá na roça, outros lá em outro lugarejo. Comprou com o seu sangue, para nós fazer parte dessa cidade. Aqui nós vimos no verso 14, pulando um pouco dos versos, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade lembrassem de onde sairiam, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E todos aqueles irmãos que estão com um alvo nessa cidade, muitos deles, irmão, passaram momentos difíceis. E eu vou ler, retrocedendo um pouquinho em Hebreus, capítulo 10, verso 38, ou melhor, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de sermos iluminados, sustentado grandes lutas e sofrimento. O escritor aos Hebreus estava lembrando os irmãos que depois de serem iluminados, eles sofreram grandes lutas e sofrimento. Ora, exposto a espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-se coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecesse dos encarcerados, como também aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós um patrimônio superior e durável. Irmãos, observe, quantas vezes, irmão, por qualquer acontecimento tão pequeno, um irmão fica tempo sem contato com o irmão ou conserva aquela dificuldade. O irmão me estava contando para mim, esses dias que estivemos juntos na comunhão, que quando ele começou a fé, ele recebeu o irmão na sua casa. Alguém pediu, irmão, podemos reunir na sua casa? Sim, pode reunir na minha casa. Com toda aquela alegria recebeu aqueles irmãos. E aqueles irmãos faziam um culto na sua casa. Uma vez vinha um irmão e outra vez vinha outro irmão. E esses irmãos que vinham eram da mesma família, tanto da mesma denominação e da mesma família. Mas o irmão começou a perceber que havia, que o Espírito começou a mostrar para ele que aqueles irmãos não estavam bem. E um dia ele pôde realmente descobrir por que o Espírito está alertando ele. Irmãos, os dois irmãos, da mesma família, da mesma denominação, não se comunicavam. Ou melhor, não se davam. Eles tinham alguma rixa. E o que aconteceu, irmãos? Um dia o irmão tomou a palavra, o dono da casa deu uma palavra
nunca mais eles retornaram ali. Irmãos, todo o nosso procedimento está sendo observado. O Senhor está atento a tudo. E nós, irmãos, devemos com cara descoberta, como está escrito, que alguém possa ver. Não haja exibição, mas haja algo que eles possam ver, que Cristo está em nós. E se Cristo está em nós, irmãos, é a esperança da glória. Amém. Até espolhado dos seus bens. Aqueles irmãos estavam sofrendo espólio dos seus bens e não reivindicavam. Eram encarcerados, eram prejudicados. Agora veja mais comigo no capítulo 11, verso 35 de Hebreus. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem uma melhor ressurreição. Outros passaram por provas, escárnios, açoites, sim, algemas e prisões. Foram apedrejados, provados. Que difícil, irmão, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos, maltratados, homens os quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Porque eles estão nos aguardando. Verso 40. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que privilégio temos nós, a igreja. Por isso, irmão, devemos louvar de todos os nossos corações. Eu quero fazer um apelo. Eu creio que todas as localidades passam por a mesma situação. Não vou dizer que a minha localidade está melhor que a de vocês. Mas, como está as nossas reuniões de orações? Temos levado a sério? Como está a frequência de nossas reuniões de orações? Tem acontecido, irmãos, que o número de irmãos que frequentam reuniões de orações cai de 20%. Na reunião do domingo, estão todos praticamente os irmãos, e quando temos uma reunião de oração, a maioria não aparecem. Irmãos, e é nesse momento que nós precisamos tocar no Senhor. No momento de estarmos orando junto com nossos irmãos, tocando. Eu sei que cada irmão tem os seus afazeres, às vezes volta do seu trabalho, além das jornadas que ele tem de trabalho, principalmente nas capitais, é ônibus que demoram horas para até chegar na sua casa. É difícil, mas eu quero dizer aqueles que podem estar, mantenham mais frequência nas reuniões de orações. Mantenham, procurem realmente que você está ali, porque você ama a Deus e quer ver a sua noiva cada dia sendo aperfeiçoada, sendo adornada por esse encontro que teremos com o Senhor. E o vosso testemunho, saiba que você é a igreja, estando reunido e não estando reunido, você estando naquela cidade, você é a testemunha do Senhor. E que você faça a tua parte, que você procure realmente mostrar que agora você é um daqueles que ama a Deus. Que você
tem uma conversa com Deus, que você desfruta dessa comunhão com Deus. A nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E que essa comunhão abranja muitos irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, nós passamos uma fase muito difícil na região metropolitana de Curitiba. No meu começo da minha caminhada, quando eu tinha praticamente meus 20 anos, estava começando a congregar com os irmãos, houve uma divisão entre os irmãos. E aquilo perturbou por muito tempo. Agora, podemos dizer recentemente, alguns anos atrás, Deus vem trabalhando com todos nós. Amém. Domingo passado, irmãos, estivemos num local, todos nós reunidos. Todos os irmãos que alguns anos atrás não podiam estar juntos, estavam todos juntos. Principalmente os mais velhos, um testemunho do que eu estou falando. Estavam todos juntos. E os presbíteros da área metropolitana orando junto, pedindo e reconhecendo que um precisa dos outros. E qual a palavra que ouvimos da parte do irmão? Que todos aqueles que servem, são ancião ou presbítero, ou sejam chamados de pastores, ou, enfim, tem algum ministério na casa de Deus. Eles são servos e não proprietários da igreja. Amém. E não donos. Estão ali para cooperar com o Senhor. Amém. As ovelhas foram compradas com o sangue de Jesus Cristo. Sim. E nós, como cooperadores, cooperamos com o Senhor. Amém. Nós nunca podemos se assenhorar da noiva do Senhor. Só existe um que é noivo. Nós podemos cooperar. E que todos nós vamos ser cooperadores. Todos aqueles que começam a reivindicar algo, irmãos, eles entram para o caminho de Diótrefes. Mas eu te digo a você, entre pelo caminho de Demétrio. Porque o apóstolo João deu testemunho de Demétrio. Que Demétrio realmente amava o povo de Deus e amava a Deus. Diótrefes, até do apóstolo Paulo, a melhor do apóstolo João, ele falava algo de rejeição contra o apóstolo. Irmãos, observe o teu coração. Tem alguma raiz de amargura contra alguém? O que nós estamos semeando? O que nós estamos fazendo em favor da sua noiva? Quando você fala, é percebível que há uma doçura em você? Ou há algo perceptível que há uma raiz de amargura por trás de alguma situação? Nunca reivindique, irmãos, ainda que você seja injustiçado. Ainda que você seja injustiçado, sofra. Não reivindique. Deixe Deus reivindicar para você. Quando nós reivindicamos posições ou o nosso direito, nós prejudicamos mais a obra de Deus. Deus quer que nós sejamos enquadrados aqui nesta lista de heróis da fé, que mesmo sofridos, ultrajados, perseguidos, o qual esses homens não eram dignos do mundo, mas eles estavam ali, fazendo a sua parte. E você vê na história dos nossos irmãos apóstolos e dos pais da igreja, de muitos que chegaram, traduziram as escrituras, o tempo que eles se dedicaram. Irmão, esse dia eu estava vendo uma história do meu irmão, que foi para a Índia. Depois de estar praticamente feita toda a tradução, fogo queimou todo o tempo de trabalho deles. E ele novamente começou ao trabalho. Indo para lá, na Índia, perdeu
os filhos, a esposa também faleceu, muito sofrimento. E se fosse eu diria, mas como que Deus está comigo se eu estou sofrendo tanto? Há uma oposição tremenda contra mim, contra a minha família, contra o que eu estou fazendo, porque esse povo devorou tudo o meu trabalho. Se nós não tiver fixo os nossos olhos, nós vamos remediar muitas coisas e se perder no tempo. Que bom que você está aqui, meu irmão e minha irmã. Você vai ouvir muita coisa maravilhosa da parte de Deus nesta noite, na noite de amanhã e depois de amanhã, tanto de manhã como na parte da noite. Deus vai dispensar muitas coisas a você. Não perca o tempo, seja atento ao que Deus tem para você nesses dias. O Senhor é maravilhoso. Veja comigo ainda Hebreus 13, 14. Irmãos, eu estive lendo Hebreus e fiquei maravilhado com essa carta. Quantas coisas registradas. Se eu vou ler com atenção. Eu pergunto, qual é o teu sofrimento que você tem passado depois que você realmente entrou no reino? Que você está desfrutando do Senhor Jesus. Quem sabe muitos dos irmãos passaram provas terríveis com suas esposas. As suas esposas foram as pessoas que mais lutaram para ele desistir. Muitos foram os maridos e muitos foram outras pessoas. E você está aqui, não desiste, porque você sabe de um bem maior que você tem. E um dia Deus vai fazer você ficar surpreso, que Deus tem para aqueles que o amam. Verso 14. Na verdade, não temos cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Irmãos, se o Senhor nos agracia com algo aqui nessa terra, que seja aquilo que Deus te deu para você administrar, para você cuidar, que nunca você fique preso. Que você sabe que nós esperamos uma pátria. E aqui não temos nada permanente. Nós buscamos o que há de vir. Certa vez, irmãos, eu estava viajando e a minha mãe e meu pai deixaram algumas terras para nós e meu irmão disse, ao te vir, volte da viagem, porque alguém estava invadindo um pedaço da tua terra lá. Eu orei ao Senhor, fizemos o que tínhamos que fazer naquela outra cidade ainda e voltemos. E fomos lá para a terra. Chegando lá, a pessoa estava construindo uma cerca, já tinha deixado a divisa velha, e nós sabemos que nós, filhos de Deus, temos de respeitar as divisas, os marcos velhos, porque aqueles que mudam os marcos velhos são, não vai dizer, são amaldiçoados. Eu cheguei e disse, por favor, Senhor, pare a cerca que você está fazendo. Pare. Por quê? Olha, se você me trazer um mapa, se você trazer as descrições do terreno para mim e me mostrar que você está fazendo dentro da divisa, eu respeitarei completamente. Mas eu preciso que você mostre para mim. Eu estou aqui. Tem os mapas antigos e tem os mapas novos que foram recentemente feitos. E posso te mostrar. Desde aquele marco antigo até o outro marco antigo. E ele dizia, o meu pai, o meu avô já brigava com o teu avô por causa dessa terra. O meu pai também brigava com o seu pai. Agora nós estamos aqui também nessa situação. Eu disse, a partir de hoje, isso vai acabar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu cedo para você, falei, essa curva que você fez aqui,
porque a divisa é direta, eu cedo para você. Que a partir de hoje, então, fique dessa palmeira ao marco antigo e da palmeira a outro marco antigo. E todos vocês, irmãos, podem ir lá ver que o terreno fez uma curva. Perdi alguns metros de terreno. Irmão, mas ali acabou. Acabou em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer reivindicação. E eu não tive nenhuma dificuldade, irmãos, de perder aqueles pedaços de pedra que ficaram dentro do terreno da divisa dele. Você está com dificuldade com alguém? Você perdeu de vista a cidade que vai morar? Quando eu li, irmãos, em Hebreus, que muitos perderam e foram espoliados seus bens, porque estavam vendo aquela cidade, aquela pátria, que aqui não era nada permanente. E por causa dessa decisão, irmãos, minha, a contenda antiga, todo se findou. Amém. E nós muitas vezes enfrentamos, irmãos. Como Abraão, Isaac, os poços que eles abriam foram entulhados pelos inimigos, até que um dia chegou o momento da paz e da pacificação. Irmão, creia que você tem um advogado. E esse advogado pode julgar a tua causa. Amém. Sem você pagar nada. Amém. E tudo aquilo que o inimigo estava provocando, que você tirasse a tua atenção do reino, não vai poder tirar a tua atenção. Porque você também tem a mesma esperança, como lemos Severto. Na verdade, não temos cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Irmão, quando eu comecei, através daquela experiência que eu falei, daquela cidade que a gente estava, linda, bonita, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, comecei a ver o fulgor dessa cidade, que nada do que está aqui. Muitos almejam fazer passeios para a linda cidade, e todos nós temos essa liberdade. Se você pode, amém, aleluia. Você pode ir a Jerusalém, enfim, a outros lugares, mas não perca de vista essa cidade maravilhosa que espera a cada um de nós. Vamos voltar um pouquinho agora a Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Muito, irmão, depois que eu tive essa experiência, eu comecei, você pode fazer isso, irmão. Busque esses versos nas Escrituras sobre essa cidade. E eu disse, Senhor, não quero mais perder de vista essa cidade. Me ajuda, me ajuda. E aí, pedindo ao Senhor que eu pudesse falar aos irmãos aqui, nesse encontro. E estou descobrindo a maravilha que nos espera. Algo que só está preparado para aqueles que o amam. Amém. Aleluia. Você pode fazer parte disso. Vamos um pouquinho mais à frente agora. Apocalipse 3:12. Até nós chegarmos no capítulo 21 de Apocalipse. Lendo alguns versos mais lá. Hoje o irmão Jorge falou, o irmão Tamásio está falando, irmão, eu esqueci minha vida em casa. E vai ser um pouquinho difícil ficar sem ela.
Porque ali nós temos todos os versos mais conhecidos, pegamos ela e fica mais fácil de nos achar. Eu estou usando agora uma nova Bíblia e estou me batendo um pouquinho aqui, né? Por quê? Porque os meus olhos ficaram um pouquinho mais fracos, eu preciso de uma Bíblia com letra maior, né? E aquela Bíblia de 20 anos atrás, eu já tinha mais dificuldades de ler, né? A letrinha menores. Mas eu estou conseguindo, irmão. Vamos então ler Apocalipse 3, verso 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Que maravilha, né? Isso é para aqueles que são vencedores. Os vencedores, farei coluna e jamais sairá. Gravarei os seus nomes ali. Agora vamos àqueles textos bastante conhecidos de todos, né? Quem não leu o Apocalipse 21, levante a mão aí. Quem não leu ainda o Apocalipse 21? Todos leram, né? Então vamos lembrar apenas de alguns versos aqui que fala que João viu. E esse nosso amado irmão deixou registrado para nós. Começando então do capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte do meu Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Eu quero abreviar, irmão, lendo alguns versos aqui, depois com o tempo, se ler todo o capítulo, também deve ler o capítulo 22 de Apocalipse. Vamos ao verso 7. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e eles serão filho. Quanto porém os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a sua parte que eles cabem será o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então esses não farão parte, né, dessa cidade. Farão parte no lago de fogo. Então, verso 9, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias das últimas 7 flagelos, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou-me para um alto monte, um monte elevado, e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. Seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe. Aí ele descreve, irmãos, a muralha, aí ele descreve as portas. Quem será parte dessa muralha? Quem será parte dessas portas? Mas não quero me deter, irmãos. Quero ir a alguns versos mais indicados que o Espírito me indicou. Porque sabemos que vários irmãos chegaram de viagem, uns cansados, e apenas hoje eu estou dando a abertura. Porque a palavra, né, está com os irmãos que têm mais a mestria. Eu apenas sou um cooperador. Diz aqui, irmãos, mais, no verso 22. Nela, ora, nela, não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para dar claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vamos ao verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem que pratique abominação, mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Continuando no capítulo 22. Então mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, a uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz o fruto, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Irmãos, não posso entrar nesses detalhes, porque ainda não sei completamente, mas haverá grande surpresa para muitos. Essa cidade é só para aqueles que eu amo. Esse fruto também para apenas alguns daqueles povos. Mas as folhas é para outras pessoas. Eu espero que todos nós vamos comer esse fruto de mês a mês. Amém. Verso 5 do capítulo 22. Então não haverá noite, nem precisa de luz, nem do sol, porque o Senhor brilhará com eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Bem-aventurado, verso 14 agora. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito na árvore da vida. Entre na cidade pelas portas. Irmão, todo domingo, praticamente, em muitos lugares, estão lembrando, irmãos, do sacrifício do Senhor Jesus, do sangue que foi derramado por nós, do seu corpo que foi partido, dilacerado por nós. E aqui está escrito: bem-aventurado aqueles que lavaram a sua escritura no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à vida e entrem pela cidade, pelas portas. Mas ficarão de fora os cães. E você sabe que existe um texto na Epístola de Pedro: o cão voltou seu vômito, a porca lavada aos despojadores de lama. Aí, irmãos, você sabe que não está se referindo a um cachorro apenas, mas pessoas que caminhavam e deixaram, que não tiveram uma experiência real com o Senhor. E os feiticeiros ficam de fora, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira. Irmão, eu quero falar algo, irmãos, que muitas vezes eu percebo. Irmão, nunca comente uma história. Às vezes nós ouvimos alguém e depois, pela nossa mente, nós vamos contar aquela história e aumentamos um pouco mais. Irmão, não sejamos participantes de pintar um quadro e depois não ter respaldo que aquilo é verdade. Procuremos ter um bom ouvido para ouvir um testemunho, uma história. Eu cheguei um dia em Colômbia, irmão, não quero acusar essa pessoa, porque não sei como é que ele chegou ao ouvido dele. Cheguei em Colômbia e disse: irmão, eu soube do testemunho que o Rondino contava para nós, contou para nós, que uma irmã estava sofrendo de varizes e eles oraram ao Senhor e chegou uma abelha, picou ali e aquela abelha foi a cura daquela variz. Disse: irmão, não sei como é que quem contou essa história, mas não é bem assim a história, não. E sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é minha mulher falou. A história foi que realmente ela estava sofrendo muito de varizes. E nós pedimos ao Senhor socorro. Não foi uma abelha, foi apenas um mosquitinho. Não sei que tipo de mosquito, mas que secou aquela variz, secou mesmo. O Senhor, irmãos, quer que nós sejamos um bom ouvido. Nunca, irmãos, entre num quadro que você se criou como mentiroso.
Procuremos ter atenção a tempo, porque às vezes entendemos algo e passamos para os demais, e quando vamos descobrir, não é verdade. Hoje eu mesmo, irmão Sônia, né? Irmão, veio uma mensagem para mim, fulano de tal morreu. A mensagem seguida era, não, ele não morreu. Ele apenas adormeceu, mas abriu os olhos e não morreu, não. Irmão, há precipitação muitas vezes. Procure ser mais cauteloso. Tanto homens e mulheres, sejamos cautelosos. Irmão, quanta mensagem você recebendo, e ela, irmão, é fake. E eu tenho de pedir perdão, me perdoa, irmão. O irmão me passou, eu creio que era toda a verdade, foi o irmão, mas aquele irmão também já passou uma mentira, passou para mim e já fazer para frente. E aqui diz que os mentirosos não farão parte dessa cidade. Então precisamos ter cuidado, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente. Amém. E que o Senhor nos conduza. Amém. Irmão, tem muito mais textos, né? E depois que eu estava meditando nisso, o Senhor falou, olha, somente os zelosos, aqueles que têm zelo pela minha palavra. Está escrito que o Senhor procura um povo seu, zeloso e de boas obras. Irmãos, se você entra numa casa e aquela casa está péssima, você sente um ar que não está muito bom, que o Senhor te dê sabedoria, busque porque aqueles irmãos precisam de ajuda. Desde a entrada, irmão, do nosso portão, das nossas portas, Deus tem de estar presente, porque Ele é presente em nós. Não vamos permitir que algo venha estar desvirtuando o homem e a mulher. Procure ter uma boa comunhão. Procure viver como cristão, como filho de Deus, como aqueles que conhecem que estão aqui apenas de passagem. Nós sabemos que muitas pessoas que tiveram desventuras em seus trabalhos, em suas casas, como a irmã Sônia, que os irmãos já conhecem, de São José dos Pinhais, também estava contando, irmão, eu e meu marido tínhamos uma casa para alugar. E aquela casa, meu esposo tinha a seguinte, não vamos alugar para pessoas que tenham criação, gato, cachorro, e para a pessoa que tenha filhos. E eles sofreram com algumas situações, porque algumas pessoas que não tinham filho fizeram prejuízo para eles. E chegou um casal, uns cristãos bem pobres, carentes, e que tinham filhos. E aí agora chegou a prova. A mãe só vamos alugar para eles. Bom, vamos alugar. Irmãos, está sendo uma bênção. Aqueles pobres, carentes, estão sendo ajudados e a casa deles agora está bem cuidada, amém, bem limpinha. Todos agora vê a bênção de Deus. Amém. Irmãos, que nós também tenhamos olhos clínicos de ver. Se alguém realmente, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, que o meu sogro expulsava muitos tipos de demônio, né? Diz que tem um tipo de demônio, a Maria Mulama. Diz que é uma pessoa, um espírito de muita sujeira. E quem está prejudicado por esse espírito é uma imundícia. A mulher não gosta de lavar roupa, não gosta de tomar banho, etc. É uma imundícia. Mas muitas pessoas estão na rua porque sofreram uma desventura. Mas se alguém ajudar, eles sairão da rua. Se alguém ajudar, eles vão ter um banheiro para tomar banho. Eu já vi muitos testemunhos assim, de pessoas que tiveram uma desventura e caíram na rua. Outros estão lá porque querem, se tornaram escravos do vício ou de muitas coisas.
Mas muitos estão gemendo por lá. Mas muitos já saíram de lá. Já vi testemunho de pessoas que viviam mendigos e hoje não são mais mendigos, porque teve alguém para ajudá-los e hoje eles saíram daquela miséria e hoje fazem parte dessa cidade que estamos falando. Que o Senhor venha ser glorificado, irmãos. Eu convido os irmãos a ficar em pé e que o Senhor desperte o nosso coração a estar de olho nessa cidade.